Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para me ajudar e para me incentivar a trazer mais conteúdos para vocês. O assunto de hoje é a minha adaptação no Japão. Como foi quando eu cheguei aqui? Gente, para falar sobre isso, fiz até um chazinho. A minha adaptação no Japão, gente, não foi nada fácil. Quando eu cheguei no Japão, eu não sabia falar absolutamente nada. Mal eu sabia que arigato era obrigado, eu não sabia nada. E quando eu cheguei aqui no Japão, tudo era diferente, gente. Vocês imaginem, vocês num lugar onde o vaso é diferente, o lugar de botar o lixo é diferente, a pia é diferente, a comida é diferente, as pessoas falam uma língua diferente, as escritas das placas são diferentes. Tudo, absolutamente tudo é diferente. O modo de fazer tudo por aqui é diferente. A vassoura é menor do que a do Brasil, né? Então, tudo é diferente. A comida, a alimentação é completamente diferente. Quando eu cheguei aqui, gente, eu não vim empregada por nenhuma empresa, né? Eu vim casada com meu marido, meu visto é de casada com um descendente. Então, quando eu cheguei aqui, foi tudo muito diferente, numa expectativa muito grande e tudo mais. Aí vocês imaginem, gente, eu não sabia ir no mercado sozinha. Eu não sabia comprar as coisas, eu não sabia que no Japão a gente tinha mercados quando eu cheguei que davam uma sacolinha, cobravam, mas tipo, te davam. E tinha mercados que não. Teve uma vez, gente, que eu cheguei a trazer todas as minhas compras na mão, na cesta da bicicleta, porque eu não sabia pedir uma sacolinha no mercado. Vocês têm noção do que é isso? Eu não sabia essas coisas. Se eu fosse no shopping, eu não sabia direito como comprar as coisas. Eu não sabia, no açougue, eu não sabia que tipo de carne era o que era. Porque nem no Brasil não era eu que fazia esse tipo de compra, né? Então aqui no Japão, quando eu casei, eu tive que aprender tudo meio que na marra. E eu comprei muita comida errada já, por não saber o que era. Aqui não tem açougue, graças a Deus, porque também eu nem sabia pedir os tipos de carne, né? Mas nessa parte também eu ralei um pouquinho até que eu aprendi essas coisas básicas. É básico, é simples, mas eu não sabia. Então eu sofri um pouco nessa parte. Para ir no hospital, como eu fiquei doente nas primeiras semanas, eu tive que levar uma pessoa para traduzir para mim, tipo, tudo que eu tinha, tudo que eu sentia, eu tinha que falar para essa pessoa passar para um japonês. Hoje eu já consigo expressar pelo menos o que eu sinto, então essa parte melhorou um pouco. Mas foi muito difícil no início, muito. Eu tinha que sempre carregar alguém como se eu fosse um bebê que não falasse nada. Os trens, gente, eram muito diferentes. No início, a minha segunda experiência de trabalho, eu pegava trem. Eu já me perdi nos trens aqui no Japão. Era demais, era muito. Eu não tinha celular no início, então não tinha. Eu usava orelhão quando eu tinha que contatar o meu marido. Depois de eu ter me perdido a primeira vez no trem, a gente comprou um celular e ficava com ele. Então, quando eu tava na rua, eu ligava pelo orelhão pra ele, gente. Então, essas primeiras fases, assim, foi muito difícil. Hoje eu conto assim, mas no início, quando eu vivi, não era fácil. E fora isso, pra mim, em qualquer lugar que fosse, eu tinha que carregar alguém, porque eu não sabia me locomover no Japão, não sabia pegar um trem, eu não sabia onde podia deixar a bicicleta, porque aqui tudo é certinho, assim, sabe? Tem lugar. Não podia comer fora no restaurante sem ninguém, porque eu não sabia pedir as coisas. Então, no início foi bem difícil, mas depois que eu comecei a aprender um pouquinho, começou a ficar bem melhor, graças a Deus. No início, morávamos todos juntos, eu, meu marido, minha sogra, minha cunhada e mais uma pessoa. Foi por pouco tempo, a gente morou junto mais ou menos uns 3 meses. No início, eu, minha sogra e minha cunhada trabalhamos no mesmo serviço, mas era bico, não era um serviço fixo. E foi uma experiência bem ruim para mim, esse primeiro contato com os japoneses, esse primeiro emprego era à noite. Num outro vídeo eu detalho mais sobre o que aconteceu nessa fábrica. Era uma fábrica de alimentos, era um bentoyá.
E eu não gostei nem um pouco do lugar. Isso foi nas primeiras semanas que a gente tava aqui. E, nossa, foi traumatizante. Eu fiquei doente uns dias depois. E depois de uns dias eu consegui um outro emprego numa empresa de eletrônicos. Era um serviço fixo, tinha bastante hora extra, só que o calendário era 6x1 e tinha que trabalhar em feriados, sábados, domingos, feriados. Era uma folga por semana e era rodízio de folgas. Mas eu fui para esse emprego eu gostei muito. Outro dia eu também detalho sobre ele para vocês. Hoje eu só tô falando mais da questão da minha adaptação mesmo aqui. A comida foi outra coisa que eu estranhei muito. No início, muita coisa eu não comia. Hoje eu já tenho uma alimentação muito diferente. Eu já gosto muito mais das coisas daqui do que quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, muita coisa eu olhava e dizia: não, eu não quero isso. E hoje eu já como, já gosto, né? Então mudou muito o meu paladar do Brasil pra cá. Aqui no Japão, desde o chocolate é menos doce que o do Brasil. O milho tem gosto diferente, o milho daqui é mais doce que o do Brasil. As frutas são menos doces que as do Brasil. Morango, por exemplo, eu acho que daqui é menos doce. Tangerina, bergamota, né? Ela é uma fruta que não tem sementes aqui no Japão, é uma delícia. Eu como muito. Mas foram coisas que quando eu cheguei aqui eu estranhei e estranhei bastante. Outra coisa que eu estranhei é que aqui no Japão a bicicleta é usada como meio de transporte. Onde eu morava no Brasil não se usava. Então, aqui o fluxo de pessoas, de ciclistas em cidade grande é enorme, enorme. Então, o trânsito também é diferente, porque o fluxo de pedestres aqui, na minha opinião, é maior. E é mais respeitoso também, tipo, pedestre, se o pedestre tiver pode não estar passando nenhum carro, mas se tiver uma faixa de pedestre e uma sinaleira, ele vai cuidar da sinaleira, ele não vai atravessar, mesmo não vindo ninguém, mesmo sendo de noite, mesmo sendo qualquer horário do dia. Essa parte também é bem bacana. O clima, né? O clima daqui também é diferente. O clima daqui eu gosto, porque é muito definido. Quando é verão, quando é inverno, quando é primavera, é primavera. Não existe aqueles verãozinhos no meio do inverno e nem inverninho no meio do verão. É definido mesmo. Isso também é uma coisa que no início eu estranhei, mas a questão do vaso, né? Que aqui quando a gente vai no banheiro, a gente tem que jogar o papel dentro do vaso. No Brasil tem o lixinho, né? Então isso também estranhei no início. O papel já é feito diferente, quando tem contato com a água ele derrete. Outra coisa que eu estranhei bastante no início, hoje eu já tô mais acostumada, mas mesmo assim às vezes é meio incômodo para mim, é a questão dos médicos aqui do Japão. Que quando eu cheguei aqui, como eu fui para esse emprego, que não deu certo para mim, que eu não gostei, eu tive vontade de voltar pro Brasil na primeira semana. Eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, Senhor? E eu fiquei doente nesse meio tempo, então eu tive que receber assistência médica. E aqui no Japão, assim, eu me lembro que no Brasil, quando tava doente, eu ia lá na UPA, eles faziam já um exame de sangue ali, já ficava o dia inteiro lá, mas, tipo, descobria o que tinha. Aqui no Japão, eu acho que eu fiquei uma semana em função, só pra eles fazerem um exame pra ver o que eu tinha. Primeiro eles me deram um remedinho, eu tava com febre, dor no estômago e dor pra fazer xixi, eu tinha dor na hora de fazer xixi, problema no rim. E assim, demorou para que eles descobrissem. Ele primeiro me deu um remedinho, mandou para casa. Só que eu não melhorei. Era analgésico, né? Eles dão primeiro analgésico. Então, nessa parte eu achei a medicina daqui meio devagar. Isso eu estranhei bastante. Quem vem pro Japão, assim, meu conselho é trazer medicamentos de emergência. Eu não trouxe e me fez falta no início. E a questão também aqui que é diferente é a questão do anticoncepcional, né? Anticoncepcional é que só vende com receita e para um tempo determinado a gente tem que ir no ginecologista, pegar a receita, comprar a receita, passou aquele prazo da receita, tipo 3 meses, tem que voltar lá e toda vez tem que pagar a consulta e mais o remédio. Então essa parte de anticoncepcional também eu estranhei. Eu tinha trazido para mim, eu trouxe trazido, né, gente? Eu trouxe anticoncepcional para mim por mais ou menos uns 6, 7 meses, porque eles têm validade também, né? Então, quando acabou isso, a gente pediu pra vir do Brasil, então isso é outra coisa que, se eu soubesse, tinha trazido mais.
Eu estranhei também isso no início. E casas, né, gente? As casas também são diferentes. Por exemplo, os armários não é roupeiro, que nem a gente tem acostumado no Brasil, são embutidos por conta dos terremotos. A pia é bem grandona da cozinha, diferente do Brasil. O fogão só tem 2 bocas. Dentro da pia tem um baldinho pra pia não entupir, então isso eu também achei bem bacana. Os banheiros tem o furô, que é uma banheira pra quando tá muito frio a gente se esquentar lá dentro. O vaso, o papel joga dentro do vaso, né, como eu já falei. E o assento do vaso esquenta, ele liga na tomada e ele fica quentinho. As janelas também não tem. Alguns lugares tem sim por fora uma fechadura, mas na grande maioria é só vidro. Eles são só de vidro, a gente só coloca cortina. A porta tem uma trava por dentro e mais a chave. Ela trava por dentro de uma forma que não tem como abrir por fora. E isso por conta dos terremotos, né? Pra ela não fechar. Eu sei que é alguma coisa assim. E todas essas coisas são diferentes, né? Que eu estranhei do Brasil pra cá. E demais, né, gente? Então levou um tempinho aí para que eu pudesse acostumar com tudo. Não foi assim tão fácil. Melhorou as coisas depois que eu fui para um emprego que eu gostava. Eu fiquei 3 anos direto nesse emprego, retornei uma vez pro Brasil, voltei pro Japão, não tinha vaga nessa empresa, então eu dei umas rodadinhas por aí e depois eu retornei de volta para essa empresa. No mais, foi isso, a minha adaptação aqui no Japão. Ela foi um pouco demorada, sistemática. Eu acho que mais ou menos por uns 2 meses eu fiquei só me adaptando aqui. As coisas começaram a andar lá por, sei lá, uns 3 meses, 4 que eu já tava aqui. Começou a aliviar, né? Levou um ritmo melhor. E daí eu e o Júnior a gente começou a morar sozinhos depois, então as coisas mudaram bastante. E foi uma experiência e tanto. Mas foi bom, se eu pudesse voltar, eu vivia tudo de novo. Até, né, no início foi um pouco difícil, mas depois hoje tá sendo muito bom. Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês como foi a minha primeira experiência de trabalho no Japão. Foi numa fábrica de comida. E no próximo vídeo eu detalho mais pra vocês. Até lá, bye bye!